vamos considerar que eu estou num projeto com uma equipe e eu tenho 14 semanas para realizar um projeto onde eu tenho que reduzir um tempo para realizar uma certa atividade. O tempo está excessivo e eu fui comissionado para reduzir o tempo. Eu tenho 14 semanas para isso. Então, para saber como eu estou, para poder responder de quanto para quanto, eu faço uma medição na quarta semana e eu faço a atividade em 8 minutos. Então, eu já tenho um baseline onde eu estou. Depois, entre a 7ª e a 8ª semana, eu implemento uma mudança que foi desenvolvida ao longo das primeiras 7 semanas. Depois eu espero o processo se estabilizar, as pessoas se acostumarem com essa nova forma de fazer, e na 11ª semana eu meço o tempo novamente e consigo fazer em 3 minutos. Ou seja, se o meu objetivo era reduzir o tempo para realizar a atividade em pelo menos 50%, em 14 semanas, a pergunta é, com esses dados, qual é o grau de convicção que eu tenho de que a mudança realizada foi melhoria? Toda vez que eu faço essa pergunta para um grupo de alunos presencial, 90% dizem que a convicção é alta, porque se o objetivo era reduzir 50%, eu saí de 8 para 3, eu até passei os 50% com a mudança, então a convicção é alta de que a mudança realizada foi melhoria. Não importa aqui o detalhe de qual foi a mudança, mas vale a pena chamar a atenção de que essa mudança não teve impacto negativo em nenhum outro aspecto da organização. Vamos nos concentrar apenas no indicador tempo, que foi de 8 para 3 a partir da mudança realizada. Ok? Muito bem. Feito isso, vamos complicar um pouquinho e acrescentar mais algumas informações aqui. Então agora, em vez de medir apenas na 4ª semana e na 11ª semana, a gente mediu uma vez por semana o tempo para realizar a atividade. Nas 14 semanas. Sendo que as primeiras 7 medidas é no processo anterior e as 7 seguintes são no processo já com a mudança implementada. E aqui, nessa tabela, a gente tem 6 cenários distintos que poderiam ter ocorrido, mas mantendo na 4ª semana 8 minutos e mantendo na 11ª semana 3 minutos. Todos eles têm isso aqui. Muito bem. Vamos pegar o cenário 1. Então, o cenário 1 agora, em vez de ter apenas 8 e 3, eu tenho 14 valores. E esses 14 valores foram medidos ao longo do tempo. Semana 1, semana 2, e a gente sabe que a semana 2 veio depois da semana 1, e a semana 3 veio depois da semana 2. Né? Então, com esses dados, o que a gente deveria fazer? E essa é uma ferramenta básica, fundamental para quem quer trabalhar com melhoria. Se os dados foram coletados ao longo do tempo, coloque num gráfico que mostre os dados ao longo do tempo. Não calcule médias desses dados. Okay? E a gente poderia repetir o processo da mesma forma com o cenário 2, com o cenário 3, cenário 4, cenário 5 e cenário 6. Vamos dar uma olhada geral aqui nos 6 cenários. Pergunta básica. A história é a mesma em cada cenário? Claramente não é. Basta observar que as histórias são bastante diferentes em cada um dos cenários. Embora, na 4ª semana e na 11ª semana, os valores são iguais em todos os 6 cenários. E em todos eles foi feita uma mudança entre a 7ª e a 8ª semana. Se a gente observa aqui, dos 6 cenários, o único em que há uma convicção forte de que a mudança foi melhoria é o cenário 1. Todos os outros têm algum tipo de problema. O segundo, claramente não é melhoria. O terceiro, houve melhoria, mas a gente não sabe se foi a mudança. O quarto, a gente não sustenta o resultado. O quinto é muito similar ao terceiro. A melhoria aconteceu antes da mudança. E o quinto é o caso típico de situação de causa especial que assusta e leva à abertura de projeto, e quando na realidade não é causa comum de variação do nosso problema.